Leitura Bíblica de 19 de outubro. Inscreva-se no canal e ative o sininho para receber notificações dos novos vídeos com leitura diária da Bíblia. Jeremias, capítulo 33, versículo 1 a capítulo 34, versículo 22. E veio a palavra do Senhor a Jeremias, segunda vez, estando ele ainda encarcerado no pátio da guarda, dizendo: Assim diz o Senhor que faz isto, o Senhor que forma isto, para o estabelecer, o Senhor é o seu nome. Clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel: acerca das casas desta cidade e das casas dos reis de Judá, que foram derrubadas com os arietes e a espada. Eles entraram a pelejar contra os caldeus, mas isso é para os encher de cadáveres de homens, que feri na minha ira e no meu furor, porquanto escondi o meu rosto desta cidade, por causa de toda a sua maldade. Eis que eu trarei a ela saúde e cura, e os sararei, e lhes manifestarei abundância de paz e de verdade. E removerei o cativeiro de Judá e o cativeiro de Israel, e os edificarei como ao princípio, e os purificarei de toda a sua maldade com que pecaram contra mim. E perdoarei todas as suas maldades com que pecaram e transgrediram contra mim, e este lugar me servirá de nome, de gozo, de louvor e de glória entre todas as nações da terra, que ouvirem todo o bem que eu lhe faço, e espantar-se-ão e perturbar-se-ão por causa de todo o bem e por causa de toda a paz que eu lhe dou. Assim diz o Senhor: neste lugar de que vós dizeis que está desolado e sem homem, sem animal nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém que estão assoladas, sem homem, sem morador, sem animal, ainda se ouvirá a voz de gozo e a voz de alegria, a voz do esposo e a voz da esposa, e a voz dos que dizem: Louvai ao Senhor dos exércitos, porque bom é o Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre, dos que trazem ofertas de ação de graças à casa do Senhor, pois farei voltar os cativos da terra como ao princípio, diz o Senhor. Assim diz o Senhor dos exércitos: ainda neste lugar, que está deserto, sem homem nem animal, e em todas as suas cidades, haverá uma morada de pastores que façam repousar aos seus rebanhos. Nas cidades das montanhas, nas cidades das planícies e nas cidades do sul, e na terra de Benjamim, e nos contornos de Jerusalém, e nas cidades de Judá, ainda passarão os rebanhos pelas mãos dos contadores, diz o Senhor. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que cumprirei a boa palavra que falei à casa de Israel e à casa de Judá. Naqueles dias e naquele tempo farei brotar a Davi um renovo de justiça, e ele fará juízo e justiça na terra. Naqueles dias, Judá será salvo e Jerusalém habitará seguramente, e este é o nome com o qual Deus a chamará: o Senhor é a nossa justiça. Porque assim diz o Senhor: nunca faltará a Davi homem que se assente sobre o trono da casa de Israel, nem aos sacerdotes levíticos faltará homem diante de mim, que ofereça holocausto, queime oferta de alimentos e faça sacrifício todos os dias. E veio a palavra do Senhor a Jeremias, dizendo: assim diz o Senhor: se puderdes invalidar a minha aliança com o dia e a minha aliança com a noite, de tal modo que não haja dia e noite a seu tempo, também se poderá invalidar a minha aliança com Davi, meu servo, para que não tenha filho que reine no seu trono, como também com os levitas, sacerdotes, meus ministros. Como não se pode contar o exército dos céus, nem medir-se a areia do mar, assim multiplicarei a descendência de Davi, meu servo, e os levitas que ministram diante de mim. E veio ainda a palavra do Senhor a Jeremias, dizendo: porventura não tens visto o que este povo está dizendo? As duas gerações que o Senhor escolheu, agora as rejeitou? Assim desprezam o meu povo, como se não fora mais uma nação diante deles. Assim diz o Senhor: se a minha aliança com o dia e com a noite não permanecer, e eu não puser as ordenanças dos céus e da terra, também rejeitarei a descendência de Jacó e de Davi, meu servo, para que não tome da sua descendência os que dominem sobre a descendência de Abraão, Isaque e Jacó, porque removerei o seu cativeiro e apiedar-me-ei deles. A palavra que do Senhor veio a Jeremias, quando Nabucodonosor, rei de Babilônia,
e todo o seu exército, e todos os reinos da terra que estavam sob o domínio da sua mão, e todos os povos pelejavam contra Jerusalém e contra todas as suas cidades, dizendo: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: Vai e fala a Zedequias, rei de Judá, e dize-lhe: Assim diz o Senhor: Eis que eu entrego esta cidade na mão do rei de Babilônia, o qual queimará a fogo. E tu não escaparás da sua mão, antes certamente serás preso e entregue na sua mão, e teus olhos verão os olhos do rei de Babilônia, e ele te falará boca a boca, e entrarás em Babilônia. Todavia ouve a palavra do Senhor, ó Zedequias, rei de Judá. Assim diz o Senhor acerca de ti: Não morrerás à espada, em paz morrerás, e conforme as queimas para teus pais. Os reis precedentes, que foram antes de ti, assim queimarão para ti e prantear-te-ão, dizendo: Ah, Senhor, pois eu disse a palavra, diz o Senhor. E falou Jeremias, o profeta, a Zedequias, rei de Judá, todas essas palavras em Jerusalém, quando o exército do rei de Babilônia pelejava contra Jerusalém e contra todas as cidades que restavam de Judá, contra Laques e contra Zeca, porque estas fortes cidades foram as que ficaram dentre as cidades de Judá. A palavra que do Senhor veio a Jeremias depois que o rei Zedequias fez aliança com todo o povo que havia em Jerusalém, para lhes apregoar a liberdade, que cada um despedisse livre o seu servo, e cada um a sua serva, hebreu ou hebreia, de maneira que ninguém se fizesse servir deles, sendo judeus seus irmãos. E obedeceram todos os príncipes e todo o povo que havia entrado na aliança, que cada um deles despedisse livre o seu servo, e cada um a sua serva, de maneira que não se fizessem mais servir deles. Obedeceram, pois, e os soltaram, mas depois se arrependeram, e fizeram voltar os servos e as servas que haviam libertado, e os sujeitaram por servos e por servas. Veio, pois, a palavra do Senhor a Jeremias, da parte do Senhor, dizendo: Assim diz o Senhor, Deus de Israel: Eu fiz aliança com vossos pais no dia em que os tirei da terra do Egito, da casa da servidão, dizendo: Ao fim de 7 anos libertareis cada um a seu irmão hebreu, que te for vendido, e te houver servido 6 anos, e despedi-lo-ás livre de ti. Mas vossos pais não me ouviram, nem inclinaram seus ouvidos. E vos haveis hoje arrependido, e fizestes o que é reto aos meus olhos, apregoando liberdade cada um ao seu próximo, e fizestes diante de mim uma aliança, na casa que se chama pelo meu nome. Mudastes, porém, e profanastes o meu nome, e fizestes voltar cada um ao seu servo, e cada um à sua serva, os quais já tinhas despedido libertos conforme a vontade deles, e os sujeitastes, para que se vos fizessem servos e servas. Portanto, assim diz o Senhor: Vós não me ouvistes a mim, para apregoardes a liberdade, cada um ao seu irmão, e cada um ao seu próximo, pois eis que eu vos apregoo a liberdade, diz o Senhor, para a espada, para a pestilência e para a fome, e farei que sejais espanto a todos os reinos da terra, e entregarei os homens que transgrediram a minha aliança, que não cumpriram as palavras da aliança que fizeram diante de mim, com o bezerro, que dividiram em 2 partes e passaram pelo meio das suas porções, a saber, os príncipes de Judá e os príncipes de Jerusalém, os eunucos e os sacerdotes, e todo o povo da terra que passou por meio das porções do bezerro. Entregá-los-ei, digo, na mão de seus inimigos, e na mão dos que procuram a sua morte, e os cadáveres deles servirão de alimento para as aves dos céus e para os animais da terra. E até o rei Zedequias, rei de Judá, e seus príncipes entregarei na mão de seus inimigos e na mão dos que procuram a sua morte, a saber, na mão do exército do rei de Babilônia, que já se retirou de vós. Eis que eu darei ordem, diz o Senhor, e os farei voltar a esta cidade, e pelejarão contra ela, e a tomarão, e a queimarão a fogo, e as cidades de Judá porém assolação, de sorte que ninguém habite nelas.